Olá pessoal, vou aqui apresentar para vocês um pouco sobre a literatura romana e a religião romana. Vou começar agora falando sobre o campo da literatura, que foi quando os romanos foram bastante influenciados pelos gregos, tanto no tocante à forma quanto ao conteúdo. Na prosa destacou-se o orador, escritor e advogado latino Cícero, cujos seus textos foram publicados em vários idiomas e trabalhados nas escolas europeias até aproximadamente 1950. Também se destacaram outros personagens importantes da literatura romana, como o poeta Virgílio, autor de Eneida, e também o historiador Tito Livio, autor de História de Roma. Bom, o povo humilde romano, ainda que semi-analfabeto, também gostavam de escrever. Exemplos disso são as grafites populares, que ainda podem ser lidos nas paredes preservadas de Pompeia, cidade do sul da Itália. A língua grafada nessas inscrições não era utilizada pelos escritores ou poetas romanos. O latim clássico, mas aquela falada pelo povo simples, conhecida como latim vulgar. Foi esse latim vulgar que deu origem à língua portuguesa. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a religião romana, que durante muito tempo os romanos foram politeístas e niístas, ou seja, eles acreditavam em várias divindades, que eles diziam habitar as matas, as rochas e as águas. Além disso, também cultuavam divindades domésticas, a quem eles chamavam de lares, por acreditar que eles protegiam o lar da sua família. Quando os gregos entraram em contato com os romanos, assimilaram seus deuses, passando a chamá-los por nomes latinos. Zeus, que é o mais poderoso dos deuses, Hera, irmã e esposa de Zeus, mãe de Ares, deus da guerra, Deméter, deusa das colheitas e da fertilidade, mãe também de Afrodite, deusa do amor e da beleza, e mãe também de Atena, deusa da sabedoria. Muito bom, galera, meu nome é Douglas e eu vou falar um pouco sobre a Pax Romana. Bom, a Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano, de 27 a.C. até o ano de 180 d.C., e foi importante na manutenção do poder romano sobre as regiões que haviam conquistado. Bom, o termo, que está em latim, idioma oficial de Roma, significa paz romana, e foi aplicado sobre todos os territórios que estavam sob controle desse grande império. Provavelmente você deve estar se perguntando como surgiu a Pax Romana. Bom, com o início do reinado de Augusto César em 27 a.C., um período de turbulência social e política abalou a estabilidade do império. Brigas pelo poder, golpes políticos, além de assassinatos e rebeliões, foram parte do turbulento final da República Romana. Além dessa questão interna, Roma controlava a vastidão de territórios habitados por diferentes povos das mais variadas culturas, e que muitas vezes eram hostis à presença romana. A Pax Romana foi ao mesmo tempo uma forma de garantir produtividade da economia romana e de controlar as regiões conquistadas, e foi justificada por benefícios aos outros povos. Por meio da sua Pax Romana, Roma procurava levar seu modo de vida e seus valores culturais para as regiões que controlavam. Para isso, as legiões romanas eram fundamentais, pois a presença de tropas romanas já possibilitava a expansão da cultura romana. Em caso de rebeliões, por exemplo, os soldados eram posicionados para reaver controle e punir rigorosamente todos aqueles que colocavam em risco a paz. Além disso, as tropas eram posicionadas propositalmente em regiões de fronteira para impedir invasões e saques de terras romanas. Por esses mecanismos, Roma garantia o controle sobre os povos conquistados e mantinha a produtividade nessas regiões, tão importante para o abastecimento do império. A Pax Romana deve ser considerada muito mais do que um mero período histórico. Além da importante presença das legiões, o Império Romano procurava manter a população satisfeita com grandes obras que impulsionavam o desenvolvimento local, como estradas, aquedutos e outras construções importantes. Assim, ao posicionar estrategicamente seus soldados para espalhar a cultura romana, esmagar possíveis rebeliões e desenvolver a infraestrutura. Roma conseguiu garantir seu maior período de prosperidade. Vale ressaltar
que a Pax Romana garantia a paz desde que fosse útil aos interesses romanos, pois caso surgisse vozes de oposição, a repressão acontecia de imediato, principalmente pelo uso da violência. Bom, galera, meu nome é Juan e hoje vou falar um pouco sobre a sociedade e moradias no Império. E logo depois falarei sobre a diversão e lazer e os anfiteatros, espaço de glória e morte. A sociedade romana se baseava numa organização social e desigual. Assim como muitas sociedades de civilizações antigas, esta sociedade era estática, pois possuía pouca mobilidade social. Porém, no longo prazo, algumas camadas conquistaram direitos sociais, como foi o caso dos plebeus, que através de sua organização e luta adquiriram políticos. A desigualdade no Império refletiu-se também nos diversos tipos de moradia, como por exemplo, a vila, moradia dos homens ricos no campo, a domus, moradia dos homens ricos na cidade, e a insula, moradia dos mais pobres, que necessitavam mais, que fazia um monte de coisa. Diversão e lazer. Os termos banhos e públicos e os grandes anfiteatros, onde as corridas de carro e os principais espaços de diversão e lazer dos antigos romanos eram as brigas, onde eram puxados uma carruagem com 2 cavalos. Os anfiteatros. Os anfiteatros romanos possuíam uma arena oval rodeada por fileiras de assentos semelhantes às dos estádios de futebol atuais. Alguns anfiteatros eram bem simples, rústicos, outros eram construídos em pedra e mais bem acabados. O maior deles era o Coliseu de Roma, com capacidade para 45 espectadores sentados e cerca de 5.000 em pé. Outra paixão popular no Império Romano eram as corridas de briga, carros puxados por 2 cavalos, como eu falei anteriormente. As corridas eram realizadas em circo, sendo o maior deles o circo máximo, que no fim do Império acomodava cerca de 250.000 pessoas. Boa tarde, agora eu vou falar sobre a engenharia romana. No campo da tecnologia, os romanos herdaram conhecimentos e técnicas dos etruscos e gregos e também desenvolveram seus próprios. Foram os romanos, por exemplo, que foram que inventaram o caimentum, que é uma espécie de cimento que eles utilizavam naquele tempo. Além disso, eles souberam misturar essa espécie de cimento com areia, cascalho e água, obtendo assim o que chamamos hoje de o concreto. Valendo-se do cimento do concreto e de conhecimentos de geometria e cálculo, os romanos fizeram obras de engenharia notáveis, por sua resistência e tamanho, como aquedutos, estradas e anfiteatros. Agora eu vou falar sobre os aquedutos. Aquedutos são canais que servem ao transporte de água que, após ter sido recolhida em nascentes e poços, é levada até as cidades. Inicialmente, os aquedutos eram simples canais que ficavam na superfície do terreno, ou canalizações feitas de terracota ou chumbo. Aí a terracota é uma argila modelada e cozida em forno. Os romanos também construíram uma grande estrada. As estradas romanas eram cuidadosamente planejadas e foram construídas, sobretudo, para fins militares, e o mundo romano era todo cortado por estradas. Daí o dito popular: todos os caminhos levam a Roma, ou aquele ditado: quem tem boca chega em Roma. Por serem bem construídas, as estradas romanas resistiram ao tempo e algumas delas continuaram a ser utilizadas por pessoas e veículos até hoje. É tão velha que até hoje é utilizada essa ponte. Em alguns lugares ainda são os melhores caminhos disponíveis. Agora eu vou falar sobre o direito romano. Bem, os antigos romanos naquela época tinham um grande interesse por tudo o que se referia à justiça. Ou seja, eles eram muito certos. Todo mundo que era de lá era certo até demais. As crianças aprendiam desde cedo noções de direito e eram ensinadas a obedecer às leis. Os jovens, por sua vez, eram estimulados na escola a falar bem em público, coisa que muito aluno hoje não tem na escola, que é falar bem na frente, assim, né, como eu.
Os jovens, por sua vez, eram estimulados na escola a falar bem em público e conhecer as leis. Os homens de negócio também deviam ter esse conhecimento para ser respeitados. Os romanos não se preocuparam apenas em fazer leis, mas também em torná-las públicas. Bem, esse foi meu trabalho. Bom, agora nós estamos no final do conteúdo sobre o Império Romano. Eu sou Vinícius Vilaça e vou falar um pouco sobre o advento do cristianismo e a perseguição aos cristãos. Na época em que Jesus nasceu, a Palestina era uma província romana habitada por diferentes povos. A principal fonte para conhecer a vida de Jesus são os evangelhos, livros escritos por seus seguidores, eles que foram agregados a outros textos e deram origem ao Novo Testamento. Sabe-se pouco sobre a história de Jesus, antes que ele começasse a expressar suas ideias por volta dos anos 30. Nesta época, ele começou a pregar em aramaico em aldeias e cidades palestinas, nas quais se apresentava como o Messias, o Salvador. Falava sobre o amor a Deus e ao próximo, abandonando o sentimento de orgulho, inveja e egoísmo. Jesus foi reunindo pessoas humildes que passaram a segui-lo por todas as partes e divulgar suas ideias. A crítica de Jesus à prática do comércio nas casas de oração e a sua crescente popularidade provocaram a ira dos sacerdotes, responsáveis pelo Templo de Jerusalém. Logo depois, ele foi condenado à morte na cruz, a tal chamada crucificação. Acusado de pregar contra os deuses romanos e dizer-se rei dos judeus. Após a sua morte, seus seguidores passaram a reunir e a divulgar que ele era o Cristo, o Salvador que os judeus esperavam e que morrerá na cruz para que os justos fossem salvos. Com isso, houve uma separação clara entre cristãos e judeus. Eles que acreditavam em um Deus único e universal. Mas para os cristãos, o Messias esperado é Jesus. Já os judeus acreditavam que o Messias ainda irá vir. Os apóstolos começaram a espalhar a boa nova e a conquistar novos adeptos para o cristianismo. Dois deles se destacaram em defesa da causa cristã, Saulo e Pedro. No início, Saulo perseguiu os cristãos, mas depois de seu batismo adotou o nome de Paulo. Pedro, que segundo o Evangelho foi escolhido por Jesus para chefiar sua igreja. A perseguição aos cristãos. Paulo pregava o Evangelho para todos, não somente para os judeus. Com a determinação de seus pregadores, o cristianismo espalhou-se rapidamente pelo mundo romano e em 64 foi perseguido pelas autoridades. Pedro e Paulo foram os primeiros mártires cristãos a serem sacrificados em Roma. Os cristãos eram perseguidos porque não acreditavam em deuses romanos, negavam a divindade do imperador e celebravam seus cultos. A promessa de que a exploração que os pobres eram submetidos teria fim e que os paraísos seriam a recompensa para os justos atraiu o cristianismo, pessoas de vários povos. Para fugir das perseguições que duravam mais de 2 séculos, ele se reuniu em catacumbas, onde oravam e sepultavam também seus mortos. A maior parte da perseguição foi do imperador Diocleciano, que matou e destruiu casas de oração. Em 313, o imperador Constantino baixou o Edito de Milão, documento que dava liberdade de culto aos cristãos. Ele que se batizou e com esta ação também conseguiu que vários imperadores romanos adquirissem o mesmo, o cristianismo. Teodósio, em 391, transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Aqueles que o rejeitavam eram chamados de pagãos. Bom, galera, e esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Também muito perfeito, mas deu para falar sobre algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Boa tarde.